Eu apresento para vocês agora um trabalho desenvolvido durante uma unidade curricular chamada Machado de Assis, um filósofo. Essa unidade foi lecionada pela professora Fernanda, que coordena esse projeto. O objetivo desse trabalho foi fazer uma interpretação da obra Dom Casmurro. Vamos conhecer? Boa tarde ou boa noite, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu me interessei tanto por Dom Casmurro e quais meus argumentos em relação ao protagonismo de Ezequiel Escobar. Primeiramente, eu sempre tive interesse nas obras de Machado de Assis em geral, mas até porque frequentemente eu ouvia discussões bem clichês como traiu ou não traiu, e eu sempre não entendia e também nem procurava saber sobre. Mas o momento que realmente eu tive interesse em conhecer Dom Casmurro, especificamente, foi na aula da unidade curricular Machado de Assis, um filósofo, da professora Fernanda. E foi no primeiro dia, quando ela resumiu brevemente o livro, e só que de uma forma tão cativante que me fez vontade de querer conhecer a história toda. E, bom, a primeira vez que eu li o livro, eu achei um pouquinho decepcionante, confesso. Eu não achei tudo aquilo que as pessoas falavam. E aos meus olhos, parecia uma história muito simples e bobinha. E eu fiquei meio confusa, porque, né, todo mundo falava tão bem do livro, e eu fiquei assim, nossa, mas é só uma história simples. E pensar desse jeito me fez. Eu ficava me perguntando assim, será que eu li direito? E daí eu reli outras vezes. Ainda bem que eu pensei desse jeito, porque reler essas outras vezes me fez ter os argumentos, formar as minhas opiniões a respeito da história e dos personagens. Então, só depois que eu li parágrafo por parágrafo e diálogo por diálogo, eu percebi alguns detalhes que me fizeram mudar a minha visão. Na minha compreensão, a grande questão do livro não é se Capitu traiu Bentinho ou não. É se Bentinho traiu Capitu ou não. Porque, para mim, é bem visível nas entrelinhas e em diálogos e descrições, em vários trechos do livro, que Bentinho gosta e se sente mais à vontade com o Escobar do que com a sua esposa Capitu. E isso me faz pensar que talvez tenha uma relação além da amizade. E eu consigo reafirmar esse argumento. E Bentinho sempre procurava reafirmar sua masculinidade. E tem um capítulo até que ele falava assim: eu só me senti homem pela primeira vez quando eu fiquei com ciúmes, quando ele teve aquele surto de ciúmes. E, na minha opinião, aquele ciúmes não foi a respeito da Capitu, e sim em relação ao Escobar, porque ele gostava do Escobar e não da Capitu. Outra justificativa minha também é que, se eles eram só amigos, Bentinho e Escobar, por que a Capitu tinha tantos ciúmes deles? E eu acredito que Capitu também não é uma flor que se cheire, porque ela agiu de maneira tão suspeita no velório de Escobar, e sendo que antes ela também já tinha desejado a morte de Escobar. E eu fico pensando, tipo, por que ela pensa desse jeito? Será que ela tem alguma coisa a ver com a morte do Escobar? Talvez ela tenha descobrido uma possível traição entre os dois. E isso me faz pensar que vendo a obra por esse lado não é tanta loucura, porque imagina, em 1899, um livro de romance homoafetivo, numa sociedade muito mais homofóbica e machista do que a que a gente tem hoje, do que a gente tem hoje em dia. E eu acredito que o maior sucesso de Machado de Assis foi esse, porque ele escreveu isso de uma forma tão, mas tão sutil, esse romance entre dois homens,
que é o que torna essa história tão esplêndida. É isso. Espero que gostem.